não existe uma linha reta, né? A linha reta é inventada pelos homens. Portanto, qualquer caminhada que a gente vai fazendo vai encontrando uma pedra na calçada. E cada fracasso seguramente vai ser uma pedra que vai fazer-nos construir aquilo que nós queremos ser na vida. Mas, Luiz, você falou que você está em Lisboa, né, mas o seu coração está em Moçambique? Também está. Já são muitos anos, a recordação da infância e da pré-adolescência de Moçambique é daquelas coisas que fica naturalmente connosco, não é? A nossa memória afetiva é daquelas que guarda tudo aquilo que da nossa infância nos marcou, da nossa pré-juventude nos marcou, não é? E isso é uma mochila que vai levar-nos para o resto da vida, não há maneira da gente descarregar, não é? Eu sei como é que é, meu coração também bate forte pelo Brasil. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao The Future is Human, um podcast em parceria com o Human Leaders International Congress, que acontece em Cabo Verde nos dias 24 e 25 de julho. Este podcast é dedicado a conversas autênticas sobre liderança, percurso e impacto humano. Eu sou a Dani Steski e hoje está aqui também a Graça Sanches. Olá a todos, sejam bem-vindos. Graça, a gente estava conversando, né, antes aqui, né, eu já, trabalhei mais de uma década na Voz da América, né, e tinha a oportunidade de dar vozes a jovens líderes, empreendedores, músicos, autores aí de língua portuguesa pela África e pelo mundo. E hoje nós vamos conversar com alguém que acredita profundamente no poder da comunicação para transformar vidas. Empoderar pessoas também está no centro do meu trabalho, em parlamentos, nas instituições e agora aqui nesta conversa com o Luís. Com mais de 25 anos de experiência, ele construiu uma trajetória entre educação, comunicação e liderança. Mas, mais do que falar sobre transformação, decidiu construí-la. Criou plataformas, formou pessoas e continua a apostar na próxima geração de comunicadores e de jovens líderes africanos. Luiz Sinati é fundador e CEO do Afro Seminarium, comentador na RTP África, professor, mentor e palestrante. Luiz, que prazer tê-lo aqui no The Future is Human. Olá, Daniel. Olá, Graça. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela simpatia de me terem convidado a estar aqui a conversar com vocês e estar aqui nesta partilha, utilizando exatamente esta nossa comunicação, que é a nossa língua, que é o nosso património, que é o português. Eu confesso que. Quando estava aqui a ouvir vocês a fazerem a descrição sobre aquilo que é, enfim, o meu currículo, eu confesso que quase que pensava, mas de quem é que estava a falar? Não, eu acho que não sou eu. Eu acho que não sou eu, porque realmente a gente quando olha para trás e vai olhando para o trajeto que vai fazendo, ficamos com a sensação de que isto não fica registado, ninguém nos está a olhar, porque fazemos para nós, fazemos para o mundo, não é? Sem olhar a meio, sem olhar a circunstância. Portanto, parecemos dizer, epá, mas estava a falar de um irmão qualquer que eu tenha aí gêmeo perdido pelo mundo que eu não estou a conhecer. Portanto, obrigadíssima pela vossa descrição, pelo esse currículo, que vou-vos dizer uma coisa que eu costumo dizer em todas as palestras, em todos os congressos, seminários que eu costumo estar e que me fazem esta apresentação a partir daquilo que é o meu currículo. Para dizer fundamentalmente que o nosso currículo, depois desta conversa, aquilo que é o meu currículo vai ficar completamente desatualizado. Não é? Portanto, porque nesta conversa que nós vamos ter aqui, seguramente eu vou aprender coisas que eu não sabia, seguramente é que eu vou ter inputs que eu não tinha, seguramente que eu vou ter aqui inspiração que eu não tinha, vou aprender de vocês coisas novas, daí que o nosso currículo tem que estar constantemente em desatualização sempre que nós conhecemos pessoas novas, não é? Eu estou a conhecer aqui a Daniel e conhecer uma pessoa é conhecer o mundo, não é? É conhecer o mundo. Daí que portanto, digo a toda a gente que o meu currículo, a partir de hoje, vai ficar obsoleto e vai ficar atualizado depois da nossa conversa. Adorei a sua ideia, Luiz, adorei.
Agora, eu vou começar essa conversa puxando pela sua memória. Se alguém tivesse te conhecido aos 17 anos em Moçambique, o que essa pessoa jamais imaginaria sobre a vida que você leva hoje? Ora bem, se alguém me tivesse conhecido aos 17 anos, haveria de ter conhecido, enfim, um jovem, não é? Ambicioso, que andava à procura do seu espaço no mundo, porque achava que o quintal onde vivia era um lugar quase que muito pequeno para aquilo que ele sonhava, para aquilo que ele pensava. Daí que olhando para trás, para esses 17 anos e fazendo assim uma viagem até aos dias de hoje, o que eu posso dizer é que a pessoa ficaria a conhecer alguém que quis atravessar fronteiras. Não fronteiras físicas, não é? Fronteiras psicológicas, fronteiras mentais, à procura daquilo que é o mais valioso que todos nós podemos ter, que é o conhecimento. Se alguém olhasse para mim há 17 anos atrás, havia de encontrar uma pessoa com essa inquietação pessoal, não é? Porque eu fui sempre uma criança e um jovem que quis sempre dar um passo maior que a minha perna, isso dizia a minha mãe, não é? Daí que eu sou um bocadinho resultado dessa ambição juvenil, não é? De um garoto em Moçambique que andava à procura de conhecer o mundo a partir das ideias que ia criando, não é? A partir daquilo que ele respirava e a partir daquilo que ele achava que um dia, se os outros conseguem, ele também pode conseguir, não é? Portanto, vamos falar seguramente sobre a minha trajetória depois profissional, mas 17 anos atrás é naturalmente ver alguém que queria sair do seu quintal e descobrir o mundo. E que o mundo também descobrisse a terra dele a partir da pessoa que ele é. Sim, eu estava olhando ali o seu LinkedIn. E você foi, né, para Lisboa, né, fez sua licenciatura em 1992, depois seu mestrado em 2015, e agora não sei se estou correta, você está fazendo aí o seu doutoramento, né, em relações interculturais. Precisamente. A minha ambição de conhecer o mundo, né, a partir daquilo que nós vamos descobrir, de uma ambição que nasceu sempre da escola primária, não é? Portanto, eu tive a sorte de ter tido professores em Moçambique do pré-escolar e alguma parte do secundário, que foram uma espécie de faróis que foram iluminando, portanto, o conhecimento a partir da leitura. Não é? A partir dos livros, a partir do conhecimento, e sempre foram pessoas que nos motivavam a ir sempre muito para além daquilo que era, digamos assim, a nossa escola, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa fronteira, não é? Portanto, eu tive a sorte de ter professores que faziam-nos crescer exatamente a partir dos bancos de uma escola, muito, enfim, muito, como é que eu posso dizer, muito sem recursos, não é? Mas a dizer que da mesma maneira, não é, que os outros fora de Moçambique conseguem fazer coisas boas, nós a partir de Moçambique também poderíamos fazer coisas boas. Era uma questão de aventura, portanto eu desde pequeno fui sempre um aventureiro. Sim, sempre um aventureiro, né, isso significa que você tinha muita coragem, mas qual era o medo que você tinha que vencer dentro de você, aquele que você não partilhava para ninguém? O medo era de poder ser rejeitado por aquilo que eu sou, não é? Porque cada um de nós temos as nossas próprias características pessoais, físicas, psicológicas e mentais, e muitas vezes, quando somos jovens, como somos crianças ou adolescentes, não sabemos que realmente isto é um diferencial positivo, não é? Muitas vezes pensamos de uma forma negativa o facto de nós termos nascido onde nascemos, o facto de pertencermos à família que nós somos, o facto de nós termos a casa que nós temos, sempre pensamos que isto vai ser sempre um obstáculo para nós, não é? Portanto, há sempre aquele receio, aquele medo de ser rejeitado pela própria originalidade que nós somos, não é? Mas felizmente, quando nós vamos crescendo, nós vamos tomando consciência de que isto não é negativo, mas é positivo. Portanto, o medo foi sempre de pensar que poderia ser rejeitado por aquilo que sou, efetivamente, por ter nascido onde tinha nascido, por pertencer à família que eu tinha. Portanto, esse é o medo que confesso que até hoje ainda nos acompanha, né? Nós que imigramos sabemos perfeitamente que
por mais que a gente viva 50.000 anos no sítio onde a gente está, não é? Sempre seremos vistos como alguém, como um outsider, não é? Portanto, esse medo permanece, confesso. Eu vou confessar que isso também passa pela minha cabeça também, por aqui, o medo de ser rejeitada também faz parte também da minha jornada. A graça da sua, eu não sei se você também experimenta esse tipo de sentimento. Sem dúvidas, e senti, principalmente quando tive que sair de Cabo Verde para estudar em Portugal. ah, Lembro-me do primeiro dia que eu entrei na sala, tinha uma turma de 80 alunos e éramos 2 cabo-verdianos. E as pessoas a olharem para nós, é como se fôssemos um extraterrestre. E então a integração e todo este processo, creio que todos nós passamos por isso, eu compreendo perfeitamente. E fiquei um pouco emocionada ao ouvir o Luís aqui a falar sobre a educação, porque também foi o que me abriu portas e ainda há dias estava a refletir sobre isso. Então, muito obrigada por esta partilha, é muito importante. Luiz e Graça, ninguém gosta de fracassar, mas geralmente é com o fracasso que a gente aprende, né, as lições mais importantes. Luiz, qual foi o fracasso que mais te ensinou? Eu acho que não tenho um único. Eu tenho vários fracassos, não é? Que a gente vai contando ao longo da vida, porque eu costumo dizer aos meus alunos: não existe uma linha reta, não é? A linha reta é inventada pelos homens. Portanto, qualquer caminhada que a gente vai fazendo vai encontrando uma pedra na calçada, não é? E nós, como seres humanos, não é? Somos ambiciosos, temos projetos de vida, temos esperança de conquistar alguma coisa, pensando que tudo vai acontecer da forma como nós vamos planeando. E a vida depois aparece a dizer aqui, meu amigo, não é assim. Vais ter que trepar uma barreira, vais ter que subir uma montanha, vais ter que descalçar, vais ter que sacudir a poeira, vais ser contrariado. Portanto, os fracassos fazem parte perfeitamente das nossas lutas diárias e permanentes e que, principalmente para quem vem de fora, que nós que somos imigrantes, portanto, entre o fracasso e aquilo que nós chamamos de sucesso, eu acho que é uma espécie de uma moeda com caras diferentes, não é? Portanto, nós convivemos diariamente com aquilo que é fracassado, não é? Com aquilo que faz parte das nossas contrariedades. Portanto, não, se me dissesse existe um fracasso, não te consigo dizer efetivamente se existe um fracasso. Existem vários, não é? Todos os dias. Eu provavelmente depois dessa conversa saio daqui e vou se calhar fazer compras e chego a alguém, seguramente vou encontrar alguém que não vai gostar da minha presença, que vai discordar da minha forma de vestir, vai discordar da minha forma de pensar, quer dizer, vai ser também um fracasso em relação à expectativa do meu dia, que eu considero que o dia mais feliz, que sol, que maravilha, que calor, mas vai aparecer alguma coisa que pode fazer derrubar essa expectativa. Portanto, os fracassos fazem parte do nosso cotidiano e quem pensar de forma diferente está-se a iludir, não é? Portanto, não há uma paz, não é, que seja produzida efetivamente por uma vida sem fracassos, não é? Portanto, é assumir, é agarrar na bola e ir para frente e sabendo que cada fracasso seguramente vai ser uma pedra que vai fazer-nos construir aquilo que nós queremos ser na vida. Com certeza. Concordo plenamente. Luís, queríamos saber em que momento o Luís percebeu que a comunicação podia mudar vidas, mundos. Se foi uma pessoa, uma conversa, um silêncio que mudou esta visão sobre a comunicação. Aliás, aproveito para dizer que eu gosto muito de ouvir a voz do Luís. Tem uma voz muito suave. Tem uma história que não é a primeira vez que eu conto, que já me conhece, sabe perfeitamente que eu já contei esta história. E eu comecei na rádio. Portanto, há muita gente que pensa que eu comecei na televisão, mas eu só estou na televisão há 8 anos. Eu comecei na rádio. E eu comecei na rádio em Moçambique. Na rádio Moçambique, porque a minha mãe trabalhava na área do cinema e, entretanto, o Ministério da Comunicação e do Cinema em Moçambique, na altura, já não me lembro, acho que era o mesmo espaço. E a minha mãe, como funcionária, perguntaram: olha, nós estamos aqui a fazer uma radionovela e, epá, e precisámos de um miúdo para fazer de miúdo na radionovela, porque na altura em Moçambique o que só havia mais era rádio. Televisão, confesso, eu lembro, acho que deviam ser pouquíssimas que havia, não é? E então tudo aquilo que era novela era passado pela rádio.
E a minha mãe disse: "Pá, eu tenho lá um garoto em casa que se calhar até pode gostar de fazer isso". "Ah, é? Então trazem". Disseram à minha mãe para trazer. Naquela altura não havia castings nenhuns, não é? Tens um miúdo em casa, traz o miúdo. Eu então, a minha mãe levou-me, explicou o que é que ia fazer. "Olha, tu vais fazer um teatro, mas vai ser um teatro na rádio". Sei lá, com 12 anos, o que é isto para mim? Não tinha a mínima noção. Então vou aos estúdios da Rádio Moçambique, entro lá para os estúdios, começo a ver um contexto pouco habitual para mim, era a primeira vez que entrava num estúdio, e então estavam lá os colegas da rádio e começam a dar as instruções para nós podermos dizer aquilo que nós tínhamos que dizer e que tínhamos que decorar. Eu, entretanto, ia depurando as partes que ia falando, portanto, para mim aquilo ainda não me fazia confusão nenhuma, era indiferente aquilo que me estava a acontecer, mas a primeira vez que emitiram o primeiro programa da rádio em que eu ouvi a minha voz, ah, tudo mudou. Eu senti uma magia que nunca tinha sentido. Quando eu comecei a ouvir a minha voz na rádio, quando comecei a ver que toda a gente do bairro, nem sabia que era toda a gente do país inteiro que estava a ouvir a minha voz na rádio, aquilo foi descobrir o mundo a partir exatamente da comunicação, a partir da linguagem, não é? Portanto, isso foi mágico. Foi a partir perfeitamente daí que o gosto para a área da comunicação começou comigo. Exatamente, foi precisamente na rádio. Então, eu ficava todo orgulhoso quando os vizinhos começavam: "Olha, ouvi a tua voz na rádio, olha, ouvi a tua voz aqui e tal, não sei o quê". Eu andava ali todo pomposo e não sei o quê, portanto, aquilo foi mágico para mim, não é? Eu sempre tive muita conexão com o Luís e mais uma coisa que nós temos em comum, tem a ver com a questão da inspiração e da conexão. O Luís, foi inspirado pela mãe. E eu também, sempre o meu sonho foi ser professora por causa da minha mãe, porque eu desde cedo acompanhei a minha mãe e dentro da escola, nasci dentro de uma escola e hoje vejo que a inspiração das nossas mães, das nossas famílias, tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Graça, estou curiosa de saber mais sobre o Afro Seminarium, o que é, de onde veio, nasceu de uma dor, de uma visão ou de uma urgência, Luiz? De uma preocupação. Porque nós, os académicos, caímos muito no erro de partilhar o conhecimento só nas nossas academias. Não é? Esquecendo-se muitas vezes que existem pessoas, principalmente dentro da nossa comunidade, que por variadíssimos motivos não tiveram possibilidade de passar por uma escola, não tiveram possibilidade de passar por uma universidade, não tiveram possibilidade de adquirir conhecimento formal e informal, e então o Afroseminário foi uma ideia que foi partilhada por gente como nós, não é? De querer popularizar o conhecimento através de conversas, enfim, chamamos tecnicamente palestras ou workshops, mas quando começou era conversas, não é? Era conversas com a nossa gente, não é? De maneira a formar, informar, todas as temáticas que faziam parte da vida das nossas comunidades, não é? Um empoderamento feminino, a capacidade de criar coisas novas a partir do nosso conhecimento formal e informar, transmitir experiências, transmitir pontos de vistas, compreender que para nós podermos construir um mundo melhor, nós temos que incluir toda a gente, independentemente da sua habilitação literária ou não. Portanto, o Afroseminário foi precisamente essa preocupação de trazer o conhecimento e partilhar com todas aquelas pessoas que não partilhavam connosco, portanto, esse privilégio de estar dentro de uma academia, não é? Portanto, foi nesse sentido. Nós hoje, tecnicamente, chamamos de palestras, falamos de mentorias, falamos de seminários, mas quando explicamos às pessoas, não, principalmente aquelas com menos formação, não, 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 isto é uma conversa entre iguais, né? Isto é uma conversa em que nós sabemos coisas que vocês não sabem e vocês seguramente sabem coisas que nós não sabemos, que sempre em conjunto nesta conversa saberemos muito mais de cada um isolado, um na escola, um na universidade, outro no bairro, outro em qualquer sítio, portanto saberemos muito mais se nós tivermos um espaço de diálogo, de partilha, de troca de experiência, em que todos possamos sair a ganhar.
Portanto, foi com base nessa preocupação, fundamentalmente, que se criou este projeto. Muito interessante, adorei essa ideia, achei ela fascinante. Eu acho que é muito importante este trabalho que vocês estão a fazer e também porque promove a inclusão. E hoje em dia, cada vez mais, torna-se mais pertinente trabalhar esta questão, porque vemos que muitas pessoas acabam por ser excluídas, ah, tendo em conta essas suas capacidades, da educação formal ou não formal. Então, muitos parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Tendo em conta essa sua experiência, gostaríamos de perceber quando olhas para os jovens africanos, o que mais te preocupa? É a falta de oportunidade ou a falta de voz? Em falta de inquietação. Isso é que me preocupa, não é? Porque nós sabemos que a idade da juventude é uma idade em que nós somos permeáveis a coisas boas e a coisas não muito boas, não é? E fundamentalmente quando vivemos num mundo globalizado em que a tendência daquilo que são as culturas dominantes é espremer aquilo que são as culturas menos significantes, não é? Dentro daquilo que é o nosso mundo. A inquietação para mim é uma coisa que me preocupa, porque faz com que os nossos jovens acabem por viver durante muito tempo, ou não dizer quase sempre, na zona de conforto, não é? Portanto, a zona de conforto não traz nenhum valor acrescentado a nenhum jovem, não é? Sabendo que a juventude é o melhor momento para nós aprendermos coisas novas, é a melhor altura de nós pormos em valor todos os nossos recursos físicos, biológicos e psicológicos, não é? Eu costumo dizer aos jovens que vocês estão numa idade em que parecem uns autênticos Ferraris, não é? Mas só que precisam ter alguns travões e não utilizarem travões numa bicicleta, porque o mundo precisa de pessoas que têm que estar atentos àquilo que está a acontecer. E esta posição juvenil também é privilegiada no sentido de que tem que ser pessoas que sejam capazes de não se sentirem conformados com aquilo que têm. Ok? Não se sentirem conformados com aquilo que aparece logo de imediato, aparece sem esforço, aparece muitas vezes quase que oferecido para nós consumirmos sem olharmos exatamente a sua proveniência. Portanto, este é a questão que me preocupa. Preocupa-me muito o facto de eles pensarem que as competências que têm vão durar para toda a vida. Preocupa-me pensar aquilo que eles acham que a idade que têm vai ser uma idade que vai durar para toda a vida. Não. Eu costumo dizer, olha, eu gostaria de ter 20 anos, mas nunca mais vou ter 20 anos. Eu nunca mais vou ter 20 anos. O tempo não espera por nós, não é? E saber que nós temos que viver baseado fundamentalmente naquilo que eu chamo de o privilégio, não é? Dos 5 Cs. Os nossos jovens, para ter uma juventude ativa, têm que saber que têm que ter consciência daquilo que são, o primeiro C, consciência de onde vieram e consciência de para onde é que eles querem ir. Porque há muitos que andam por aí, não é? Completamente inconsciente daquilo que efetivamente são. Por outro lado, tem que ser pessoas que saibam trabalhar com os outros. Cooperação, segundo C, não é? Tem que ser extremamente cooperativos. Nós vivemos num mundo globalizado, não é? Saber que o nosso quintal já não é a nossa zona de influência. Nós temos que ter jovens que sejam capazes de trabalhar com os outros. Trabalhar com os outros não é estar a trabalhar com alguém sentado ao meu lado. É trabalhar com alguém que pensa de maneira diferente que eu. É trabalhar com alguém que vê o mundo de maneira diferente que eu. É trabalhar com alguém que nunca vai concordar exclusivamente com aquilo que eu digo. É trabalhar com alguém que vai saber que hoje estou eu no teu lugar, amanhã provavelmente estás tu no meu lugar e ser empáticos uns com os outros. Terceiro C, tem que ser pessoas corresponsáveis. Tudo aquilo que acontece no mundo há uma pequena parte que é responsabilidade minha. Eu tenho que ser corresponsável do mundo que existe. Eu tenho que ser corresponsável daquilo que consumo, daquilo que eu leio, daquilo que eu vejo. Também depende de mim, não é? Portanto, fundamentalmente naquilo que são as nossas democracias, o nosso papelinho muda o mundo. A forma como nós consumimos muda o mundo. Portanto, nós somos
corresponsáveis. E depois temos que ser extremamente críticos em tudo aquilo que nós lemos, em tudo aquilo que nós vemos, em tudo aquilo que nós sentimos, em tudo aquilo que nos oferecem. A capacidade crítica tem que ser uma competência que deve estar connosco todos os dias, não é? E finalmente, o último C é os jovens têm que ser criativos. Nós temos que arranjar maneira de arranjar soluções novas para problemas novos e soluções novas para problemas velhos, não é? Portanto, a criatividade, que é o último C, é uma coisa também que deve ser uma competência que nos deve acompanhar em todo lugar e em toda hora. Porque nós sabemos perfeitamente, seguramente vamos falar disso, que a inteligência artificial está aí, as tecnologias estão aí, vão mudar o mundo, mas estas competências pessoais, vão-nos acompanhar para toda a vida. Vão-nos acompanhar para toda a vida. E só dizer que na nossa área da comunicação, a quantidade de fakes que aparece é pela televisão, é pelas redes sociais, é pelos jornais. Se nós não tivermos esse sentido crítico, que é o último C que eu disse, não é? Nós nunca seremos aquilo que o Mandela dizia, não é? Não é? Sermos aquelas pessoas que vamos mudar o mundo a partir do nosso mundo. Anotei tudo. Espero que os nossos jovens, quando estiverem a assistir o podcast, tomem nota destas questões tão importantes que o Luís acabou de referir, a questão da nossa zona de conforto. Hoje em dia vemos muito poucos jovens a saírem à rua, a protestarem ou a contestar as coisas que estão a acontecer, ou mesmo a irem votar, porque estão a eleger representantes que vão definir aquilo que é o mais importante para nós. A questão de trabalhar em equipa é muito importante. Hoje em dia, nós ah, temos que entender que este processo de trabalharmos em conjunto para atingirmos coisas que individualmente nós não conseguimos atingir é muito importante as pessoas terem essa consciência. O professor falou da questão da corresponsabilidade, o sentido crítico e a criatividade. E a criatividade, sobretudo para os nossos jovens, hoje em dia, em que o acesso às tecnologias, a facilidade com que nós temos as ferramentas, ele nos está a distrair do nosso pensamento crítico. A leitura, muito importante. E saírem daquilo que eu costumo dizer, da cultura da queixa e da reclamação para uma cultura de transformação, não é? Porque nós na juventude, todos nós já fomos, caímos tão facilmente na reclamação, reclamamos por tudo e mais alguma coisa, e quando se chega à altura de soluções, não é? Estamos à espera que soluções venham de fora. Não, 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 não. As soluções têm que partir de dentro. A parte da solução daquilo que nós queremos, eu costumo dizer que é uma porta que se abre a partir de dentro. As soluções têm que ser co-criadas connosco a partir de dentro. Exatamente, concordo plenamente, professores. Eu acho que também, hoje em dia, o que nós estamos a constatar é que ainda vemos líderes com poder, mas sem conexão. O que estará a faltar? É a escuta, a coragem ou a humanidade? Na escuta ativa, não é? As nossas lideranças pecam precisamente pelo facto de falarem mais do que aquilo que ouvem, não é? Portanto, não é por acaso que nós, em termos fisiológicos, temos duas orelhas e temos uma boca, não é? As pessoas esquecem perfeitamente disto, não é? É para nós ouvirmos muito mais do que aquilo que nós falamos. E quando temos responsabilidade sobre os outros, e liderança ter responsabilidade sobre os outros, é fundamental nós podemos ouvir toda a gente. Pessoas que concordam connosco, pessoas que não concordam connosco, pessoas diferentes, pessoas de todas as naturezas, para depois tomarmos as decisões. Tomar decisão sem estar a ouvir aquilo que os outros dizem é estar a tomar decisões erradas, é estar a tomar decisões sem valor acrescentado. Portanto, as nossas lideranças pecam precisamente porque acham que têm o dom da verdade. E o dom da verdade não existe. Nós temos que partir daquilo que o outro nos pode transmitir, mas para isso temos que ter este silêncio, não é? Silêncio objetivo, não é? Aquilo que nós chamamos de escuta ativa, para que naturalmente possamos escutar não apenas aquilo que as pessoas dizem verbalmente, não é? Quando nós escutamos ativamente, não é? As expressões faciais, os silêncios e muito para além daquilo que são as palavras ditas. Portanto, tudo isso acaba fundamentalmente por nos trazer recursos que vão ser fundamentais para nós tomarmos decisões para mudarmos as nossas organizações, para mudarmos o nosso mundo. Exatamente, e eu acho que durante a conferência, nos dias 24 e 25 de julho, vamos ter mais oportunidades para falar sobre isso e ouvir também
vozes e experiências de pessoas que estão no dia a dia nas organizações, nas comunidades, nas instituições a falar sobre isso. Queríamos perguntar ao Luís, qual parte da história que antes para si parecia um fracasso, mas que acabou por se tornar na sua maior força? Olhando para trás, quer dizer, não sei se poderia definir como um fracasso. Foi o facto de eu, hoje olho para frente e eu digo que foi, mas se calhar foi um destino inesperado, mas que acabou por moldar a minha vida, foi o facto de ter vivido num bairro. Não é? Eu cresci num bairro nas periferias de Lisboa e quem conhece Portugal sabe perfeitamente qual é que é a dinâmica dos bairros, não é? Fundamentalmente bairros onde vivem imigrantes, as condições, as relações, tudo aquilo que são dinâmicas funcionais e disfuncionais que existem. E eu, se pudesse ser daquelas pessoas que me deixasse apenas contagiar pelo bairro, provavelmente não teria saído do bairro, não é? Não teria aprendido do bairro e não teria tido a inspiração suficiente para pensar que este não é um destino. Eu não nasci para viver num bairro, eu posso ser uma pessoa perfeitamente que possa sair fora do bairro e chegar onde outras pessoas que vivem fora do bairro chegaram. Daí a minha trajetória académica ter sido efetivamente a forma como eu costumo dizer a minha trajetória académica foi a ponte que me fez levar do bairro para o sítio onde eu quis sempre estar, dentro de uma sala de aulas, não é? Portanto, foi um fracasso, foi uma fatalidade, não sei, mas o que eu sei foi que acabou por não ser determinante por aquilo que eu sou hoje. Não sou absolutamente nada, mas já não sou o rapaz do bairro. Porque no bairro ficou lá coisas que e eu dizia assim: eu não quero isto para mim. Não é? Eu não quero fazer o que estou a ver. Eu não quero estar condenado efetivamente a esta vida de bairro, que é uma vida que todos nós sabemos que é a dinâmica dos bairros, e dizer assim: não. Eu que quero dar a volta. Eu quero utilizar esta vivência como se fosse um catalisador para ir à procura dos meus sonhos, porque os meus sonhos não podem ser determinados pelo bairro onde eu nasci, pela família onde eu nasci, que é uma família extremamente rica em termos psicológicos, mas que sirva fundamentalmente para que seja um catalisador para alimentar os meus sonhos. Daniel, mais uma coisa em comum que eu tenho com o Luís, eu não sei, mas eu também nasci numa comunidade que ficava a 7 quilómetros da capital e estudávamos até o quarto ano. E muitos dos meus colegas ficaram para trás, mas eu pude ter a oportunidade de continuar e por isso, exatamente, é muito importante sabermos que aquilo que é o nosso passado não significa que vai ditar aquilo que é o nosso futuro. Não determina. É essa mensagem que os nossos jovens deveriam saber que as nossas origens, as nossas condições financeiras, culturais, não determinam aquilo que nós queremos ser na vida. Não determinam, não é? Portanto, não podemos esquecer aquilo que foi o nosso passado, devemos olhar como se fosse uma bússola, como se fosse uma orientação, mas que não determina. Não determina aquilo que nós, felizmente, queremos ser no futuro. Com certeza. E Luiz, eu queria saber o que que mais te transformou ao longo desse caminho? O que te tornou mais humano como líder? O facto, de ter a consciência de que tudo aquilo que eu ia sabendo, ia adquirindo, através, do estudo, da escola, do conhecimento, da aprendizagem, só teria valor se eu conseguisse pôr ao serviço das outras pessoas. É ao serviço dos outros. Porque poucas coisas têm importância na vida se a gente não colocar ao serviço das outras pessoas. E o facto de eu ter vivido num bairro e depois ter voltado para o bairro já com outra forma de estar na vida, com outro conhecimento, com outra atitude, e dizer que eu cresci aqui, mas tudo aquilo que eu aprendi tenho aqui para vos colocar à vossa disposição, para poder partilhar com vocês, para poder conviver com vocês, para poder transmitir a vocês, não é? Portanto, nada disto teria sentido para mim.
não é? Portanto, nós, os académicos, né, temos muito a ideia e muitas vezes o ego de que o conhecimento adquirido é importante porque faz parte do meu diploma, é o meu diploma para mim, não é? É o certificado que é para mim. Não, nada disso. Se a gente não colocar o nosso conhecimento à disposição das outras pessoas, o diploma não serve para nada, não é? Não serve absolutamente nada, não é? Portanto, a parte mais humanizante da minha vida foi precisamente ter consciência de que se eu existo no mundo é para servir os outros. Não é? Portanto, foi que me fez olhar para cada organização, cada instituição, cada comunidade onde eu estou, onde eu partilho, ter uma relação muito mais afetiva do ponto de vista humano, porque tenho a consciência de que nós todos os outros não somos ninguém. Graça, eu não quero avançar sem ouvir um comentário seu, porque essa resposta do Luiz te tocou. Muito, profundamente, muito inspirador. Eu acho que essa perspectiva pedagógica do Luiz, traz algo muito genuíno. O que eu quero dizer é que quanto mais partilhamos, mais aprendemos e comungo perfeitamente dessa perspectiva do Luís e estou muito contente em podermos traçar isso para fora e levar a outras pessoas a ouvirem estas mensagens que o Luís trouxe hoje para nós. E aproveito para dizer, Luís, Cabo Verde, tem cerca de 540.000, pessoas a viverem nas ilhas, mas quase 1.000.000 na diáspora. Como é que a comunicação, por exemplo, pode ajudar o povo a manter a sua identidade mesmo longe de casa? O que significa, por exemplo, falar sobre identidade num país com tanta gente na diáspora, mas ao mesmo tempo com esse território das 10 ilhas? É muito importante, ainda bem que me faz essa pergunta, porque efetivamente a comunicação é uma espécie de construtor de ponte entre diásporas separadas, não é? Portanto, o facto de Cabo Verde ter mais pessoas fora do que dentro, eu acho que é um património, não é? É um património porque vai espalhando o seu cheiro, a sua morabeza pelo mundo inteiro, não é? Portanto, quem ouvir uma música de Cabo Verde, fora de Cabo Verde, quem comer uma gastronomia, uma boa cachupa fora de Cabo Verde, faz uma espécie de regresso, nem que seja no imaginário para Cabo Verde, transportada precisamente para esta diáspora que vai espalhando pelo mundo. E a comunicação é precisamente esse cimento que vai alimentar a construção dessas pontes que a geografia física vai separando. Portanto, o crioulo, a gastronomia, a música, a literatura, portanto, faz parte precisamente desse cheiro cabo-verdiano que vai dando um toque de perfume ao mundo que é exclusivo dos cabo-verdianos. Portanto, eu acho essa diáspora, o facto de estar espalhada no mundo, eu acho que é uma forma de colorir o mundo à maneira cabo-verdiana. Portanto, eu acho que isso é uma potencialidade que muitos cabo-verdianos não têm consciência. Eu vejo isto nos meus alunos cabo-verdianos. Não têm essa consciência, não é? Portanto, nós devemos fazer crer à nossa juventude, aos nossos jovens, que isto é um património. Isto é um património, porque no meio de cerca de 8.000 milhões de habitantes do nosso planeta terrestre, não é? Não há ninguém como um cabo-verdiano, não há ninguém como um moçambicano, não há ninguém como um brasileiro fora das nossas geografias, não é? Portanto, a comunicação é efetivamente a maneira como nós transmitimos esta ligação, não é? Que a própria geografia física vai separando, mesmo que seja entre as ilhas cabo-verdianas. Muito bom. E há bocadinho falaste da identidade. A identidade a nossa identidade não é a identidade não é alguma coisa que a gente receba de forma automática, não é? Portanto, nós quando nascemos, não nascemos com a nossa identidade. A identidade é um construto pessoal que nós vamos fazer a partir das nossas experiências, a partir das nossas convivências, a partir dos nossos relatos, e nós em África o nosso relato é muito oral, portanto a identidade faz parte da construção pessoal que nós vamos fazer independentemente do sítio onde a gente
onde esteja, não é? Que nasce fundamentalmente das raízes que nós percebemos, porque nós não viemos a um mundo sem nenhuma informação genética dos nossos, não é? Mas o que molda efetivamente aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que é o nosso ser, tem a ver mais com uma construção nossa, baseada na nossa cultura, nos nossos hábitos, nas nossas tradições, e que efetivamente vão construindo esse ser humano, não é? E que vai naturalmente fazer toda a diferença, independentemente do sítio onde estiver. Eu sinto isso nos cabo-verdianos, porque mesmo aqueles que nasceram fora de Cabo Verde, mas que é a segunda ou terceira geração de filhos cabo-verdianos que estão fora, têm uma conexão muito grande com Cabo Verde. E quando o professor Luís falou de tudo isso, então eu revivi na comunicação, o papel tão importante que a comunicação tem, porque é através da comunicação que esses conectam com Cabo Verde, mesmo não tendo nascido lá. Agora eu vou trazer a conversa para um lado aí mais pessoal, Luiz. Lá no seu LinkedIn, que é o lugar aonde eu estou. Nós vai partilhando. Olha, olha, ó Daniel, eu costumo dizer, eu digo isto por todo lado, onde faço conferências em Portugal, fora de Portugal, que eu digo assim: o meu nome, Luís Sinate, tem uma particularidade, não é? Para já é o único nome no mundo, não há mais ninguém no mundo chamado Luís Sinate. Se tu meteres Luís Sinate no Google, só vai aparecer o meu nome. Ou seja, o meu nome está espalhado pelo mundo através daquilo que é a internet. Portanto, se tu meteres Luís Sinate, vai tudo aquilo que é a minha vida profissional, está tudo lá escarrapachado. Portanto, eu tenho o privilégio de dizer assim: tudo aquilo que eu faço é público, não escondo nada a ninguém. Verdade. E ainda É bem, público. É público. É só meter Luís Chinato no Google, toda a minha vida profissional está lá escarrapachada. excelente, eu acho fantástico, porque dá um monte de munição pra gente, viu? Aqui, ó, você se descreve como um profissional multifacetado, apaixonado por educação, desenvolvimento pessoal e comunicação. E eu quero saber como é que você lida com o estresse, com o esgotamento, como é que você encontra equilíbrio? Não é fácil. Não é fácil. Precisamente trabalhamos numa terra em que nós temos que mostrar aquilo que nós somos todos os dias. Não é? Eu aprendi a viver numa terra com um provérbio moçambicano que diz assim: camarão que dorme, a onda leva. Portanto, nós, seguramente também aí nos Estados Unidos, ou também onde está a Graça, no Luxemburgo, não é? É Luxemburgo, agora que estás, na Suíça. Portanto, nós, os imigrantes, nós temos que correr mais que os locais. Nós temos que mostrar mais que os outros, não é? Senão ficamos para trás. E naturalmente que dentro desta demonstração constante a que somos submetidos, eh, o stress, o cansaço, as questões de saúde mental vão aparecendo, vão aparecendo. Mas nós não podemos dormir à sombra da bananeira, não é? Portanto, eu tive que aprender também a postar equilíbrio, a fazer o meu exercício físico, a fazer a minha meditação, a fazer o meu relaxamento, a deixar tudo profissional, não é, para atender aquilo que é o meu social, não é, os amigos, a família, a boa gente como vocês, estar com boa gente como vocês, estar ao lado de pessoas que me fazem crescer, não daqueles que me querem tirar o tapete, que há muitos que nos querem tirar o tapete, quando sabem perfeitamente que nós podemos ser como ou melhor do que eles. Portanto, sabendo conviver com aquilo que é o imprevisto, não é? Saber abraçar aquilo que são as nossas contrariedades que vão surgindo no nosso dia a dia, não é? E saber eh, dançar com toda a gente que tenha vontade de dançar independentemente da música, não é? Portanto, eu acho que isto vai nos enchendo de energia positiva, não é? Para que efetivamente a gente possa ter recursos internos
para afrontar todas as adversidades que a vida no estrangeiro nos vai submetendo todos os dias, não é? Estou a lembrar de uma frase do William James, que é o pai da psicologia positiva, não é? Que dizia que os pássaros não cantam porque são felizes porque cantam, não é? Portanto, é encontrar exatamente nessa magia da nossa energia interior, não é? Do nosso eu interior, dentro daquilo que é a nossa paz, no meio de tanto barulho, no meio de tanta velocidade, encontramos a nossa paz, o nosso sossego, ou com uma boa música, ou com um bom livro, ou com uma caminhada, ou com um exercício físico, ou numa conversa agradável com gente como vocês. Portanto, é aí onde eu encontro a energia, não é? Às vezes pouca para aquilo que eu faço, mas é aí. Gostei muito. The Future is Human é o título do nosso podcast e não queria terminar esse podcast sem antes perguntar ao professor Luís o que significa para si o futuro ser humano. O futuro ser humano é um ser humano que teve que viver a partir de escolhas, não é? Entre escolher ser solidário ou escolher não ser solidário, não é? Entre escolher viver de forma isolada ou partilhar conhecimento de forma coletiva, não é? Escolher ser uma pessoa empática ou não ser empática, não é? A empatia, essa competência social que é extremamente importante nos dias de hoje, onde as redes sociais, onde os extremismos acabam por nos separar, não é? Saber sentir o outro, saber calçar o sapatinho do outro, não é? Para que naturalmente nós possamos ter um mundo mais humanizado. Portanto, o que eu acho é que o ser humano do futuro tem de ser um ser humano que faça escolhas, mas escolhas, não escolhas importadas de fora, não é? Mas escolhas que nasçam de dentro de nós, não é? Em que nós saibamos efetivamente diferenciar aquilo que é, como dizia a minha avó, ó filho, tu tens que saber diferenciar entre aquilo que é o fogo e daquilo que é o fogo de artifício, não é? Com a sabedoria das nossas avós. Portanto, para mim, é esse ser de escolhas, não é? Num mundo tão polarizado, com muitos extremismos, um mundo com tanta velocidade tecnológica, portanto, saber escolher escolhas que não sejam escolhas só racionais, mas que sejam escolhas emocionais, que nascem do nosso ser interior e que efetivamente façam com que nós nos sentimos parte da solução e não parte dos problemas. Por falar parte em solidariedade, partilha, aproveito em nome da Human Leaders International Congress para agradecer ao professor Luís, não só por este momento de partilha riquíssimo, que eu acho que vai ser extremamente útil às pessoas que vão escutar e ouvir este podcast, mas também por essa empatia que teve para com a equipa do Congresso e que desde o início esteve e tem estado ao nosso lado e dizer que vai ser um prazer enorme receber-te em Cabo Verde e mostrar de perto toda esta Morabeza e retribuir tudo aquilo que tem feito com muito amor por este congresso. Muito obrigada, professor Luís. Olha, obrigado, eu é que agradeço, não é? Eu costumo dizer que as palavras muitas vezes são injustas porque não são suficientes para expressar aquilo que nós sentimos, porque é no sentir que nós fazemos pontos com as pessoas, não é? Portanto, em Moçambique nós dizemos canimambo, que efetivamente é a palavra mais ajustada para nós transmitirmos a gratidão pelo outro, a gratidão pelo aquilo que nos transmitem, por aquilo que nos oferecem. Professor Luiz Sinati, também quero deixar o meu agradecimento. Essa conversa foi inspiradora. Obrigada por partilhar a sua jornada, acrescentar aqui, né, as nossas vidas, partilhando ideias. Obrigado, eu é que agradeço. The Future is Human é um podcast em parceria com o Human Leaders International Congress. Um agradecimento especial a Lúcia Brito, Graça Sanches, a Lígia Spencer e a Oswaldina Brito. E uma dedicatória especial a Renato Bittencourt, o meu maior fã, que estaria tão orgulhoso. Aqui é a Dani Steski. Até o próximo episódio do The Future is Human.